fazendo uma série de coisas aqui em Barra Grande. Tem que pegar correio, ir no mercado, tudo de quadriciclo. Legal que as pessoas aqui dando dica, né? Elas falam assim, você dobra ali, vai lá no... E aí quando vê, tipo, eu tô dobrando a esquina, tipo, 50 metros de distância. Também não é muito grande, então, tipo, quando é que vai usar lá, né? Esse é o veículo aqui. E num dia que nem esse, que não teve chuva, sai uma poeira desgraçada. E aqui, ó. O velejador é um cara diferenciado. É o que eu digo, sempre tem uma sacada criativa. Acho que vai dar. Eu já me senti o selvagem da motocicleta, andando a 30 km por hora com um quadriciclo carregado de legumes, frutas, cerveja, papel higiênico e todas as outras coisas que tanto uma casa quanto um barco precisam. Depois de uns poucos quilômetros, era hora de checar se os meus nós de marinheiro funcionavam em terra também. Ó, até o posto tá tudo tranquilo. Maravilha. Acho que vai chegar de boa lá, já passou da metade do caminho. Tô nem aí pelo ridículo. Eu quero chegar lá sem areia no olho, cara. Tem horas que não dá nem pra enxergar direito. Ela fica com dois narizes. É um jeito, cara, tem muita poeira aqui. Eu sei que é ridículo, mas eu prefiro jogar com o olho sem um tijolo dentro dessa areia. Vamos que vamos! De vez em quando alguém passava e dava risada, um chegou a fazer o sinal de positivo, mas eu sou bem treinado em passar vergonha. Não é um problema. Essa poeira realmente me irrita, e esses óculos de mergulho foram a solução. Mas só uma parte da estrada que realmente é problemática. Chegando no campinho, que é onde o balanço tem ancorado, tem bem menos poeira, mais tranquilo. Demora um pouco menos de 1 hora para ir até Barra Grande, mas é um caminho muito legal, bem divertido, cheio de coisas legais para ver. Cheguei. Agora levar as coisas no bote. Pior que eu fiz uma caixa pesada pra caramba. Vou ter que carregar, até ali, tá cheio de bebida. Mas sou de Bagé, acho que vai dar tudo certo. Dependendo do lugar que você ancora o veleiro, pode ser mais difícil para abastecer o barco. Aqui, na verdade, há um mercadinho bem legal, mas algumas coisas só em Barra Grande. Além do campinho, há uma outra ancoragem que ficamos bastante também, o Sapinho. E lá moram o Kleber e a Gisele do Veleiro Mares. É um lugar cheio de restaurantes e que fica na frente da Ilha do Goió, formando um canal. As coisas aqui têm uma certa autenticidade, preservam o espírito do lugar e do seu povo, ao mesmo tempo que são lindas e caprichosas também. A vida aqui acontece pelo mar. Não há estradas para chegar até o Sapinho. Essa característica, baseada na experiência de outros lugares que eu passei, costuma ajudar bastante a preservar esse espírito. A gente ficou bem amigo do Kleber e da Gisele. Entrevistei eles no episódio 325. E aí, Kleber? Me explica aí como é que funciona essa internet aí. Essa aqui é a minha fibra por o barco. Aí você bota um link aí, o barco tá ali. Aqui tem um roteador da fibra e aqui tem um access point aqui que ele transmite lá pro barco. E a energia? A energia? Que vai daqui pra lá? Tem uma boia aí que eu boto por baixo, a energia chega lá, sobe numa boia e aí tem energia elétrica na poeira, uma poita energizada. Que maravilha, isso é uma solução para ser copiada. Pode ser. É legal, funciona. Mesmo estando mais dentro do estuário, a água aqui é bem limpa. Olá, depois de uma longa caminhada, muitos quilômetros. Bonito. Bonito mesmo, eu gostei. Vamos lá. Me surpreendi com o Sapinho aqui, eu pensei que era só algumas casas, mas é, uma vilinha gostosa, cara, uma rosinha bem pequena, mas uma rosinha ali tem uma vida intensa, sorveteria, tudo bonitinho, bem cuidado, eu gostei pra caramba daqui. Quantos cantinhos deliciosos como esse o mundo esconde, eu nunca tinha ouvido falar que aqui era assim. Essa é uma coisa que me deixa feliz, o universo parece não ter um estoque finito de surpresas.
Olha a casa, que bonita ali, cara. Essa é uma coisa maravilhosa do Brasil. Há diversos lugares inexplorados como esse. Em um mundo de 8 bilhões de pessoas indo em direção a 10, é um santuário. Ó, a gente entrou no outro lado do sapinho aqui. Tem um nome específico esse lado aqui ou não? Tô ficando apaixonado pelo sapinho aqui, muito legal o lugar. Tem motivos aqui de vela já, ó, vendem pouco restaurante. Seguimos a nossa expedição. Ó, aqui tem mercearia. Olha que legal. Cacau secando na frente de casa, direto do pé. Que provavelmente não fica muito longe, quem sabe uns poucos metros. Uma varanda cheia de coisas que você não vê todos os dias. Aqui tem um orelhão, cara. Olha só, será que funciona? Não funciona. Também com fio saindo ali, não vai funcionar mesmo. Eu fico tentado a dizer que vir aqui é uma viagem ao passado, mas acho que é simplificar demais as coisas. Todo mundo tem aqui internet em casa, acesso a modernidades. É uma viagem ao mundo presente, mas mais calmo, mais perto da natureza. E imagino que mais comunitário também pela proximidade das casas e quase ausência de muros. Vou trocar aqui a pia do... A pia não, né? A torneira da pia do balanço. Que estragou, cara. Vou botar uma nova. Olha só, esse modelo aqui é de casa, na verdade, isso aqui, né? Aí, é bom que a duchinha serve tanto de torneira, quanto de chuveiro para tomar banho também. Às vezes eu gostaria que fosse um pouco maior do que vem, mas dá. Aí eu já montei aqui e tal. Tem que colocar por baixo, isso aqui que vai ser difícil ali no acesso. Essas partezinhas aqui, para travar ali, né? Já aqui é um O-ring que veda. E aí já vem o misturador. Cadê? Quente e fria, né? Aqui é o que sai para ducha e aqui quente e fria. Mela do boiler. Então vou fazer isso. Esgotar toda a água. Não pode desperdiçar água. Cabe mais um pouco na chaleira aí. Então, aqui estragou. A gente tinha uma muito parecida, né? Eu já tirei a outra parte e tal, só botei essa aqui pra... Nossa, tá aqui, tipo... Olha só o estado que tava 6 anos depois, isso aqui, cara, muito horrível. A qualidade aqui, acho que era muito parecida, um pouco basicamente mesmo. Mas durou 5, 6 anos, eu vou botar de novo. E aí não tinha, que estragou, a gente tava sem chuveiro aqui, eu achei essa aqui no comércio local, que quebrou um galho, mas ela não prende direito aqui, então ela é de parede, assim, não é de painel. E aí agora eu vou botar aquela bonita que eu mostrei. Então eu vou começar tirando isso aqui e conectando as coisas. Isso aqui eu vou botar de volta, que tinha tirado. Vamos lá, é um trabalho sujo, mas alguém tem que fazer. Viver a bordo não é só tomar margaritas e passear em lugares bonitos. Frequentemente é, mas tem também a manutenção. E se você ficar constantemente viajando como eu, vai ter que fazer boa parte dessa manutenção sozinho, você mesmo. É trabalhoso às vezes, mas para alguns pode ser um aprendizado muito bacana. Eu tô bem feliz de ter aprendido tantas coisas nesses últimos anos. Te dá uma autonomia muito legal também, que eu particularmente aprendi a amar. É um trabalho sujo, mas alguém tem que fazer, né? Vai ficar bom. Muito obrigada por fazer o trabalho sujo. Agora tem que achar um... Não. Oh, por que não? Eu só quero uma aguinha. Como é que eu vou tirar isso aqui? Não tem aguinha, Marisa. Depois que eu terminar, talvez tenha, mas agora não tem aguinha. Ele vai se machucar, um alicate, um monte de ferramenta, coisa que corta os pedaços de metal. Deixa eu fazer? Agora a minha mulher vai resolver isso aí. Esse lado ele é chato. Ele vai prensar melhor do que esse que é redondo. Muito bom! Por isso que você tá aí. Por isso que você tá aí. Minha mãozinha pequena ajuda nessa hora. Tem 4 canos saindo. Sim. Esse cano aqui, ó, é o mais perto da gente. É o que fica no buraco. É o que fica nesse buraco. Segura. Agora tem que achar o furinho dentro da... O que é pessoa inteligente, meu? Não consegui pegar ainda. Quer que eu segure e levante isso aí?
eu guardar aqui assim. Se eu levantar assim, ó, ajuda? Mas Se você quiser dar uma testada na relação com a sua esposa, pode ser uma boa ideia fazer essa manutenção junto com ela. É um teste um pouco extremo, mas se você passar, tá tudo bem. É um bom momento para treinar a comunicação, a compreensão e o controle do ego quando você notar que ela é melhor do que você para fazer muitas coisas. Pode acontecer. Pode ser um choque também. Meu, muito legal ter uma mulher parceira assim. Com habilidades ainda por cima. Se você aceitar essa vitória e ficar inclusive feliz com ela, parabéns. Pelo menos naquele instante você foi um ser humano que deixou o universo um pouquinho melhor. A gente ainda tá com uma certa dificuldade aqui, mas tá a caminho de ficar bom. Já tá na posição ali, agora falta conectar os canos. Ó lá, aqui, isso aqui, tomar banho. Agora fazer as conexões aqui. Não quero passar a ideia de que eu sou esse ser humano tão perfeito. Eu não sou, mas eu tenho meus dias de vitória. Acho que como todos nós. Bom, agora só falta ligar a bomba. Vamos ver se sai água pra tudo que é lado aqui ou funciona. Nossa senhora! Sai água até demais essa bagaça aqui, meu. Que espetáculo, funcionando, hein? É água, Marisca? Ó. Aí. Alguém a fresta tá do lado errado, Marisca, é ali, ó. É aí, ó. Mais embaixo aqui, ó. Aqui. Isso acerta muito. Dia de vitória do homem contra a máquina. Eu vou ter que fazer uma série de coisas aqui no balanço pequenininhas assim. Tá na hora de voltar a luta do homem contra a máquina, cara. Mas só de coisas tranquilas aqui. Do homem e da mulher contra a máquina. Devia ter alterado esse bordão já faz um tempo. Estamos indo para um lugar ainda mais tranquilo, onde tem apenas uma casa. Uma ilha dentro do que chamamos da Baía de Camamu. Mas na verdade eu acho que aí já é o rio Maraú. Chegando lá, haviam outros 3 veleiros de amigos. Ainda apareceria outro mais tarde, o que por aqui não é tão comum encontrar. 5 veleiros em uma ancoragem, pelo menos nos dias em que eu estive aqui. Havia também vários moradores da região que costumam curtir essa praia em canoas a motor. A gente já levou uma churrasqueira do barco e pegamos um cantinho para curtir um churrasco nesse lindo lugar, que se chama Ilha do Tatu. Esses churrascos na praia, com outros velejadores amigos, são uma das melhores coisas de se morar a bordo. É sempre um clima muito descontraído e com pessoas que têm os mesmos desafios, as mesmas paixões. É quase um sonho. Fica ainda mais sonho quando o sol se põe. Um horário que a maioria vai embora da praia. Mas pra mim, é o melhor. É o tipo do momento que você sabe que é real, mas a lembrança fica meio fora de foco, com cores meio exageradas, pelas histórias às vezes igualmente exageradas, contadas na volta da fogueira. Existe coisa mais humana, mais antiga do que contar histórias e comer algo na volta da fogueira? Deve existir, eu não duvido, mas não muito mais antiga. Dependendo de quando você define que os humanos surgiram. Se existe algo ancestral, é isso. Ficamos na Ilha do Tatu por uma semana. No início, apenas um veleiro ficou conosco. A tranquilidade era total por aqui. Eu gosto de festas, mas essa tranquilidade é fundamental para mim também. Eu queria que fosse fácil de dizer o quanto eu gosto de poder chegar em um lugar paradisíaco como esse, largar a âncora e dizer que essa é a minha casa. Que o que você vê na volta é o meu jardim. Eu estou há 10 anos em um canal de YouTube, com centenas de vídeos tentando explicar isso, mas eu acho que não consegui ainda.
Talvez aí dentro de você somou isso que eu disse com outras experiências e sonhos seus, e até sinta algo parecido. Quem sabe até maior. Ter tudo que é seu dentro de um barco tem seus poréns, é óbvio. Mas pra mim, dá uma leveza na alma que é muito difícil de explicar. E a cada pôr do sol, parece que esse contrato se renova. Eu confirmo comigo mesmo que é isso que eu quero. A noite em um veleiro é um dos momentos mais difíceis de se registrar em vídeo. Mas ao mesmo tempo, um dos mais incríveis e mágicos. Talvez a falta de registro até ajude, assim como o truque de um mágico que só tem graça enquanto não é exposto. Está aí o momento em que a fotografia tem cartas na manga que o vídeo não tem. A exposição longa, que consegue mostrar as estrelas e tudo que a gente consegue ver com os olhos à noite, talvez dê um gostinho mais fidedigno do que realmente é. E eu tô aqui sozinho, nesse lugar incrível. Cara, que privilégio, cara. Como é que pode um lugar desses aqui, na praia desses aqui, não ter ninguém, né? Tá certo que é uma quarta-feira e o estilo de vida é diferente, mas é incrível que alguns lugares do Brasil ainda tenham essa calma, sabe? Um país com mais de 200 milhões de habitantes e a gente está aqui há dias, de vez em quando passa alguém, no fim de semana teve pessoas locais aqui da Ilha do Tanque, pessoal super querido, simples, que veio conversar com a gente, deu um monte de dica. Pô, foram muito queridos. Que lugar. E essa é uma das vantagens de morar em um veleiro, porque tudo bem que você pode morar no interior ou numa chácara, alguma coisa assim, né? E você vai ter lugares muito incríveis, só que, pô, no mar não tem terreno, cara. Então você pode ancorar em vários lugares, é claro que a gente tem que respeitar a propriedade aqui do dono da ilha, né? Mas a praia é da União e a gente pode curtir qualquer praia do Brasil. E é maravilhoso, cara. E isso tem isso em vários lugares do mundo, não só aqui no Brasil. E tem a chance de encontrar um cantinho desses aqui que ainda bem que o progresso esqueceu. A ilha aqui praticamente não tem muitos visitantes, eu não notei assim, pelo menos no fim de semana e até agora. Eu vi alguns passeios, mas poucos. Pra cá, né? Talvez seja um pouco mais longe da Barra Grande. Até Maraú, tenho certeza que tem vários outros cantinhos legais como esse aqui. Esse aqui talvez seja um dos mais abrigados, acredito. E não era feito uma vila, alguma coisa assim, né? Como tem aqui a 0,7 milhas, tem aqui a Ilha do Tanque, que eu quero conhecer, quero ir lá dar uma olhada. Mas aqui mesmo tem só essa casa aqui da ilha, que o caseiro falou que eu podia dar uma volta aqui na beira da ilha pra conhecer e tal. Vou mostrar um pouquinho pra vocês. Sorte a minha poder ficar íntimo desse lugar, pelo menos durante um tempo. Mais legal ainda é não saber quanto é esse tempo. Não se preocupar com isso, de quando eu vou embora. É um tipo de viagem muito raro hoje, quase extinto. As pessoas, inclusive, acham estranho quando eu digo que eu não sei quanto tempo vou ficar. Agora a maré tá mais alta, a praia sumiu, mas geralmente tem um trechinho bem bom de areia. Na maré muito baixa tem um pouco de lodo no fundo, assim não é um pouquinho pior de pisar. Mas também, né? Só eu aqui, cara. Eu não quis descer agora, mas ela vem pra cá, de vez em quando a gente vem pra cá. Ah, que delícia. Vamos dar uma caminhada. Legal que tem pouquíssimo lixo, né? Tipo, bom, também pouco frequentada, mas eu já fui em praias que não tinha quase ninguém, mas tinha muito lixo carregado pelo mar, né? E eventualmente pessoas deixam e tal. E outra coisa, tem vários coqueiros aqui, e dendê também, que coqueiro a gente sabe aproveitar, né? Mas dendê acho que é mais complicado, tem que fazer o óleo e tal. Que é um item essencial da culinária baiana, né? Comi vários pratos com dendê aqui. Preciso cortar o cabelo, cara. Se meu cabelo ficar desse jeito, fica mó estranho. Não que seja bonito em algum momento. Aqui a gente já entra no outro clima, meio mato aqui. Uma trilhazinha, né? Um caminho, na verdade. O caseiro tinha me convidado a visitar outro lado, mas eu estava com um pouco de receio. Afinal, depois da praia, é uma propriedade privada e a terra não é como o mar. Eu não discuto e nem sou contra. É como nos organizamos em terra.
E eu não sei se há uma forma melhor de se organizar numa grande sociedade como a nossa. Acredito na importância da propriedade privada. E eu mesmo tenho um barco que é minha propriedade. Mas o mar tem de diferente uma certa ausência dessa territorialidade. Talvez isso que torne ele tão desafiador e ao mesmo tempo livre. É tentador ter um lugar assim para chamar de seu. Sem dúvida é. No barco eu tenho a sensação de que eu não tenho um lugar meu, mas ao mesmo tempo, todos os lugares são meus. Subi no topo da ilha agora e ganhei um presente, cara, do pessoal ali. Ganhei um balde de caju, cara. É um lugar, em primeiro lugar, de muita generosidade e abundância também, né? De frutas, de natureza. Muito legal. Tem que respeitar essa galera local aqui, cara. Poxa, pessoal simples, mas com coração maravilhoso, cara. Onde a gente foi muito bem recebido. Mostrando a cultura deles, a culinária. Uma conversa muito bacana, querendo também às vezes conhecer um pouco da nossa, sabe? Tem sido uma experiência maravilhosa. E aqui na ilha, o dono aqui vai fazer uma pousada aqui, que eu tenho certeza que vai ser uma experiência também muito legal para quem vier aqui. E eu acho que é a vocação total desse lugar de turismo de experiência, de natureza, né? Tentar fazer uma coisa equilibrada com o local aqui. Demais. Que descida linda. Lá tá o balanço. Voltar pra casa. Já andei bastante aí, já fiz... Revi amigos que tinha feito no domingo aqui, na praia. Voltar pra casa, pro barco. Acabou a minha expedição pela Ilha do Tatu por hoje. Outro dia eu volto aqui pra dar mais uma nadada na praia. Baita no passeio, hein? O legal das chuvas aqui é que costumam passar rápido. Em um mesmo dia, parece que o mundo vai desabar, cair muita água. Mas logo depois, até para curtir o pôr do sol. Muita coisa acontece em um dia. Aliás, aqui, assistir o pôr do sol e gravar virou uma obsessão da Ana e da Marisca também. É justo porque cada um deles tem realmente uma personalidade diferente, cores diferentes. Até personagens diferentes, parece. É muito bom ter a habilidade de ser feliz com o pôr do sol, já que ele está aí para todos, é algo que você sempre vai ter. É muito mais fácil ser feliz se o pôr do sol é algo que alegra e acalma a sua alma. E é incrível como às vezes a gente deixa ele passar batido. Eu mesmo esqueço em muitos dias. A gente costuma ter sonhos grandes, megalomaníacos, e eles são importantes, nos fazem crescer. Alguns até podem nos dar propósito. Mas cada vez mais eu estou convencido que a felicidade mesmo, está escondida nessas pequenas coisas. Se você gosta do Hashtag Sal, se você gosta do que a gente faz aqui, considere com carinho deixar qualquer quantia pra gente lá na Apoia-se. Um cafezinho, R$10, já ajuda muito a gente, muito mesmo, a fazer o que a gente faz aqui. O canal é mantido e é feito para vocês que apoiam a gente todo mês com alguma coisinha lá. E eu sou muito grato. Fazendo isso, você participa de um grupo de apoiadores que sempre tem discussões muito bacanas sobre a vela. Tem lá vários velejadores experientes, muitos novatos também, e trocando muita informação. É mais uma coisa muito legal que o canal faz. Gostaria de ver você lá daqui a pouco. Ou se não, domingo às 10 da manhã com mais outro episódio. Até mais.